Bom, para fechar, agora sim, mapa do Harrison Ford aí. A gente tinha comentado lá na aula, lá no início, hoje, agora a gente termina com chave de ouro. Exercíciozinho rápido, é só para a gente olhar aqui. Isso é o mapa do Harrison Ford, por dentro e por fora, os trânsitos de 1981, quando foi lançado o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que ele estava com o Plutão em trânsito em quadratura com o Sol e com a Lua. Eu preciso dizer muita coisa, é só quem viu o filme vai entender rapidinho o que isso aqui significa e se aplicar isso, não no histórico do ator, mas no personagem que ele viveu ali. Porque isso aqui, uma coisa é o cara ter filmado, ele filmou isso aqui um ano e meio antes, e lançou o filme depois. O personagem que ele viveu uma série de situações, que tem que se enfiar em cavernas, visitar morto, ressuscitar morto, ser quase destruído e aniquilado por uma arca, a Arca da Aliança. Está tudo ali. É incrível, né? Aquela situação nazista, que o nazista é uma coisa muito plutoniana, né? Aquela situação que o nazista vai, abre a arca, não sei o que, ameaça a vida dele toda hora e depois todo mundo morre. Os anjos acabam com eles, né? É uma situação com essa experiência que ele estava vivendo, fora os outros trânsitos. O Harrison Ford, em 77, quando ele estava passando quando estava sendo exibido pela primeira vez o Star Wars, que no caso era o episódio Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança não é o 1, né? É o 4, que na nossa época era o 1. Era o 1. Que toda vez que alguém fala episódio 1, eu lembro do 4. Entendeu? Para mim é o 4. Então, Plutão estava em 11, ele tinha acabado de fazer uma quadratura com Júpiter, não estava fazendo outros grandes aspectos nessa fase aqui. Até porque Star Wars, ele não era o Luke Skywalker, que a gente já viu, que estava vivendo aspectos profundamente plutonianos na fase destruindo a Estrela da Morte. Naquela fase, a gente já viu ali, né? Tá, agora, o Plutão ali estava na casa 1 do Harrison Ford, mesmo assim. Todo o período de grande sucesso dele se deve a essa intensificação das características e do potencial dele como ator, que é o Plutão andando na 1. Toda hora está lidando com ameaças à vida. Esse aqui é de 82, com o Blade Runner. Blade Runner ainda estava acabando, estava retrógrado, ainda estava fazendo uma órbita de quadratura com a Lua, no Blade Runner. E Blade Runner tem cara de Urano, né? 2 graus aqui, 3 graus aqui, olha a oposição de Urano com Urano aqui. Ele estava bem no hemiciclo do Urano nessa fase, né? E Blade Runner era um caçador de androides, ele estava aqui com... Isso aqui esquece o trânsito rápido, né? Uma conjunção que ia acontecer naquele ano ainda, de Saturno com Plutão. Que é uma coisa que está acontecendo de 2019 a 2020, né? Ele estava acontecendo uma coisa num futuro distópico, em que os órgãos eram comercializados, em que a vida... Sabe o questionamento que tem no filme Blade Runner? Que é o questionamento sobre o quê? Sobre o tempo de vida. O que o androide, que é interpretado pelo Rutger Hauer, fala? Eu não lembro das falas de cor, mas ele fala assim, olha, eu vi nebulosas, eu fui fazer mineração em outros planetas, em outras galáxias, eu vi tanta coisa e eu não vou poder partilhar isso com ninguém, porque eu vou morrer, eu tenho tempo de vida calculado. Não era tudo que você queria para o Criador? Mais tempo, só um pouco mais de tempo. Esse filme aí, eu fico arrepiado, que é baseado em contos de Philip K. Dick, que é um dos melhores autores de ficção científica dos anos 60 e 70, com base em drogas alucinógenas, né? Porque ele vai falar sobre o desenvolvimento da consciência, da percepção e da condição humana. Com base em todos os contos dele tem isso. É sensacional. E o Blade Runner é baseado nisso. Que vai sair de um conto chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. O Blade Runner é parte dali. Outro, o de 84, que é, depois do Caçadores da Arca Perdida, é o Templo da Perdição. No Templo da Perdição, o Plutão aqui já entrou na 2. Deixa eu ver se faz algum outro aspecto aqui. Ele já tinha ultrapassado vários aspectos, ele ia fazer ele estava quase para fazer uma quadratura Plutão-Plutão, não chegou a fazer. Mas na repercussão disso já era quadratura com Plutão-Plutão. Você já vê ali que ele já estava bem nessa idade de questionamento, de fazer alguma coisa importante na vida, né? Já tinha lançado uma puta de uma marca nessa fase aqui. Tá?
Nesse ínterim, o que ele estava fazendo aqui? Netuno estava em oposição com Mercúrio, ia fazer mais posteriormente oposição com Júpiter, mas isso aqui é significativo para a época.